Oba, e aí? Ó, que é o seguinte, tá? Deixa eu ver o que é esse errinho aqui, ó. Tem um negócio a mais aqui. Perfeito. O que acontece, pessoal? Ó, para montar a parte do banco, primeiro de tudo eu tenho que criar o banco, tá? Então eu criei uma classe aqui chamada cria banco. Poderia chamar de DB, poderia chamar de qualquer nome, tá? Só que ele tem que ser uma extensão SQL da Open Helper. Por quê? Essa Open Helper vai auxiliar a abertura do banco SQLite, tá? Então eu criei duas constantes aqui, né, do tipo string, nome banco e o tabela. Se eu tivesse outra tabela aqui, eu poderia vir aqui, por exemplo, e vou fazer uma tabela de, sei lá, tab produto, tá? Então, tab produto, tabela produtos, um exemplo, tá? E aí eu vou criando para facilitar, por quê? Lá embaixo eu vou acabar utilizando as estruturas e aí eu só altero aquilo que, né, através dessas constantes, tá? Poderia colocar aqui, em vez de colocar constante, colocar o usuário, create table, usuários, tal, tá? Bom, o que eu tenho que fazer? Depois que eu estendi, né, para o SQLite Open Helper, definir algumas constantes, definir essa versão, tem que ser do tipo inteiro, tá? Porque na hora de fazer a instanciação do banco, eu tenho que citar, né, qual é a versão, né, do banco, tá? Essa versão também não pode ser 2, 3, 10. Sei que eu coloco porque na criação do banco, tá? Ele pede para definir, né, o versionamento, tá? Bom, depois disso eu criei, né, um CTX da base da referente, né, a minha importação do context, que é o contexto, né, onde eu vou trabalhar. No caso, ele vai executar, né, dentro do contexto atual, que é essa classe cria banco. Vim aqui, fiz a instanciação, né, do método cria banco, tá? Não da classe, mas eu defini um método e falei que esse método cria banco no tipo público vai ser aplicado dentro do contexto, tá? Aqui eu poderia estar passando o CTX, tá? Em vez de passar context, eu poderia colocar CTX, tá? Dei um super, quer dizer, eu estou referindo que esse método vai atribuir dentro da classe no nível de hierarquia maior, tá? Passando o contexto atual, mais o nome do banco que eu estou criando, né? No caso projeto.db, tem que lembrar que tem que ter o .db, tá? Pode ser qualquer nome aqui, mas tem que ser .db. Factor null, tá? Então, em termos de instanciação, é sempre nula, e a versão. E aí eu falei que o meu CTX vai receber o context, tá, de abertura desse banco. Dentro da classe eu tenho que criar o onCreate, tá? O onCreate ele é do tipo void, não tem retorno, onde ele vai ter como parâmetro o SQLite Database. Tá? Esse método então ele vai estipular as execuções, né, das minhas instruções dentro do banco. Criei uma string chamada tab usuário, tá? Aqui poderia ser tab user, tab, o nome você que define. Essa string aqui é que vai ser relacionada dentro do exec.sql, que é um método de execução da classe SQLite Database, tá? Que eu importei aqui, ó, por parâmetro. Que acontece? Eu fiz aqui então, create table, né? Criei uma tabela chamada tab usuário. Quem que é o tab usuário? Usuários com, né, os correspondentes valores, né, ID do tipo inteiro, chave primária e autoincrementável. O ID sempre vem com esse underscore, tá, antecipado. Vírgula, login do tipo text e senha do tipo text. Se fosse do tipo integer, teria colocado como integer aqui nos demais, mas eu coloquei como texto para facilitar. Poderia estar colocando CPF, telefone, RG, endereço, outros dados, mas como é um cadastro simples, eu só fiz com dois valores do tipo text e um ID autoincrementável do tipo inteiro, tá? E pedir para o SQLite Database executar essa instrução SQL. Que mais? Fora, né, porque aqui está por parâmetro. Fora, dentro da classe,
eu instanciei o SQLite Database e pedi para instanciar um método chamado Open. Esse método chamado Open é caso eu queira abrir o banco fora da instrução, né, de execução. Tá? Então eu criei aqui um método que eu não cheguei a utilizar, tá, dentro do projeto, mas caso, vamos supor, precisava acessar o banco, você pode dar um open, né, dentro do criabanco.open, que vai chamar esse método, e ele vai então criar, né, vai instanciar o banco através do contexto atual, e SQLite Database Get Readable Database, ou seja, estou falando que o meu cria banco vai ser executado no modo de escrita, tá? Então eu vou poder executar métodos dentro do meu banco de dados. E o onPgrade, isso aqui tem que ter, tá? Public void onPgrade, onde eu fazer o método de atualização e validação desse banco. Tá? Então o que acontece? Toda vez que rodar o meu projeto, ele vai atualizar, né, ou vai verificar as atualizações. E aí eu executo, né, através do SQLite Database a verificação onde eu estou dropando as tabelas se existir a tabela usuário. Tá? E aí cria de novo a execução do banco. Tá? Executo onCreate, que é o método aqui, ó, tá? Então ele executa novamente, ele dropa e cadastra de novo. Tá? Feito essas instruções do criabanco, eu preciso atribuir as execuções de controle, porque isso aqui eu estou só instanciando o banco. Por isso que eu criei uma classe chamada banco controller, ou seja, é quem vai controlar as execuções do banco. De cara eu já chamei, né, instanciei os métodos e as classes. No caso, a classe SQLite Database vai ser chamada como DB, cria banco, que é a classe que eu havia criado, eu vou chamar de banco, e o usuário, eu chamei de usuário linha. Esse usuário é dessa classe aqui, ó, mas eu não cheguei a utilizar. Através do método, né, do modelo MVC, você acaba criando classes que auxiliam no tratamento de alguns dados. Tá? Não foi o caso nosso aqui, até porque não cheguei a tratar nenhum dado, apenas fiz inserção, manipulei dados dentro do banco. Tá? Bom, então dentro da minha classe eu tenho um método chamado banco controller, que vai ser atribuído através do context, e eu vou chamar o meu banco, que é o criabanco, new criabanco, ou seja, o meu banco controller está instanciando a criação do meu banco. Tá? Para poder também executar os comandos que eu tenho aqui embaixo. A partir daí, então, eu tenho alguns métodos: o insere login, o verifica login, o carrega dados, que vai carregar as informações dentro da minha list view. Então, carrega dados, deleta candy, que é a outra função de delete. Esse carrega dados out para alteração, tá? Mas eu ainda não implementei. Então o que eu faço? Aqui é um método do tipo que vai me retornar uma string, tá? Então em Java isso é bem visível, chamada insere login, que eu tenho como parâmetros login e senha, que são duas variáveis do tipo string. Então toda vez que eu chamar essa função lá na minha tela, no meu botão ou, né, na minha atribuição, eu preciso passar os parâmetros de dados de login, no caso aqui, e senha. O Content Values é uma classe, tá, que vai organizar valores, tá, e eu chamei essa classe de valores. Tá? Em Java a gente tem que orientar, tá, tem que dar essa instanciação de objeto, transformar ele num objeto, essa classe num objeto, senão eu não consigo usar as funcionalidades dela. E determinei aqui um long, né, uma variável do tipo long, né, um numérico, chamado resultado. Meu DB, que é o meu SQLite Database, vai receber o que? A atribuição do criabanco, que eu chamei de banco, ponto get writable database, ou seja, eu estou falando assim, ó, SQL Database, você vai receber o banco, né, que é o criabanco, no padrão de escrita, né? E aí eu vou armazenar dentro do meu Content Values as informações que eu preciso trazer para cá, tá? Então o que eu fiz? Eu falei assim, ó, valores, recebam um novo Content Value, ou seja, instancia para mim um novo conteúdo de valores. E fui inserindo através do put as informações, ou seja, eu passei como parâmetro de identificação
a palavra login e o valor de contexto vindo do parâmetro. E aqui é a mesma coisa. Aqui se eu coloco assim, por exemplo, usuário, eu faço referência ao login. A hora que eu for chamar esse cara aqui, eu tenho que lembrar que ele vai estar como usuário. Mas eu não usei o usuário lá no meu banco, né? No meu cria banco, ele está como login, ó, tá? Que é o campo que eu tenho dentro da minha tabela, tá? Bom, com isso então eu consigo intercalar essas informações que eu passei por parâmetro com essas indicações, essas chaves que serão referenciadas dentro da minha tabela. O meu resultado, que é um long, ele vai receber o que? A atribuição do DB, né, que é do SQL Database, através do comando insert. Isso aqui é um método do próprio SQL Database. Tá? Esse insert precisa de algumas informações, como no caso a tabela, que é usuários, qual a coluna de identificação que é nula e os valores que eu predefini. Então ele vai falar assim, ó, inserir na tabela usuários o login, aliás, dentro do campo da tabela, dentro do campo login lá da tabela, a informação que vem do login. E dentro da tabela onde está identificado como senha, a informação senha. Tá? Então ele vai inserir essas informações. Depois eu fecho o banco. Aí eu faço uma verificação aqui. Por que eu faço essa verificação? Porque essa inserção ela precisa dar certo ou não. Se o meu resultado for igual a -1, então houve um erro. Tá? Agora, se não, ele vai retornar que o registro foi inserido com sucesso. Por que -1? Porque o resultado inicialmente ele é positivo. Tá? Se caso esse registro não ocorrer, ele não vai ser um valor similar, tá? Ou se ele der certo, ele vai ser diferente de -1, tá? Senão ele mantém essa condicionalidade. Então eu consigo identificar aqui se caso der certo ou não. Você está vendo que está retornando um texto? Por quê? O meu método é uma string, é um retorno de string, então ele retorna essa informação. O verifica login faz o mesmo procedimento, passando os parâmetros de login e senha. Esse verifica login é do botão de logar, tá? Esse é o de inserir usuários. O mesmo padrão, passo os comandos. Aqui eu criei um array de string chamado selection_args, que eu vou utilizar ele dentro do meu raw carry, tá? Onde ele vai receber uma nova instanciação de string, né, de um array, login e senha, com esses dois padrões de identificação, que são esses objetos vindos pelo parâmetro. Eu vou criar o cursor, tá, que é ele quem vai percorrer para mim, tá, os resultados do banco, que ele vai receber dentro da atribuição do banco um método de leitura que vai ser atribuído através dessa raw carry. Essa raw carry na realidade é um comando SQL. Tá? Qual que é o SQL? Selecionar todos os conteúdos da tabela usuários onde o meu login for igual ao primeiro campo e senha igual ao segundo campo. Quem são esses daqui? O select_args. O primeiro campo, login, por isso que ele está como login. O segundo campo é senha. Se aqui tivesse invertido, eu teria que inverter aqui, tá? A ordem dessas strings. Que mais? Aí ele verifica. Bom, depois que ele executa isso aqui, meu cursor recebe algumas informações. Se o cursor for diferente de nulo e o cursor movimentar para o primeiro, ou seja, realizar essa alteração para o primeiro ponto, ou seja, para o primeiro objeto, porque o cursor pode receber 4 resultados. Então, se o meu cursor for diferente de 0 e eu conseguir trazer ele para o primeiro resultado, então ele vai executar de novo a atribuição do primeiro resultado e vai verificar se o meu cursor getString, cursor getColumn da tabela login for igual a vazio, ele vai fechar o cursor. Ou seja, se ele verificar que o primeiro item que retornou é vazio, ele fala, opa, então deu erro. Senão ele vai atribuir um retorno do tipo string que vai receber, né, o campo login, tá? E aí esse meu string retorno, recebendo essa atribuição, eu faço a verificação, tá? Ou seja, se ele falar assim, ó, opa,
eu verifiquei e trouxe um resultado que você pesquisou, né? Deu select. Então ele vai verificar, ó, se o login.equals se login for igual ao retorno, o número vai receber 1, esse num que eu declarei como 0 inicialmente. Se não, ele recebe 0. Por que eu fiz isso? Como aqui eu fiz uma verificação retornando inteiros, isso aqui é o que vai determinar para mim se o meu verifica login encontrou o login que ele instanciou, né? Que foi a verificação de acesso da tela inicial. Então ele vai retornar esse número. Aí lá na minha tela inicial, na minha main activity, a hora que eu abro aqui, por exemplo, o botão logar, ele chama, ó, eu passo os parâmetros de login e senha, né, instancio, e chamo o verifica login passando os comandos. Faço uma verificação, se o confirma que está recebendo esse retorno for igual a 0, significa que o acesso não liberou. Agora, se for igual a 1, que é o que eu defini aqui, ó, se for igual a 1, quer dizer que o retorno coincidiu, se não, 0. Tá? Então, dessa forma, eu tenho a atribuição de retorno de acesso liberado ou não. Tá? A mesma coisa eu faço com carrega dados, eu uso o cursor para ser alimentado com informações do banco. Então meu cursor vai receber todos os vai receber, né, a seleção de ID, login e senha da tabela usuário, tudo, tá? Se o meu cursor for diferente de nulo e o cursor move to false, isso aqui é só para verificar se teve registro. Se isso aqui for verdadeiro, então ele vai mover para o próximo. Se não, ele fecha, né? Terminada a atribuição, ele fecha o banco e retorna a lista de pesquisa, tá? De todos os itens, tá? O deleta candy é a mesma coisa. Eu criei aqui uma variável booleana, verdadeiro e falso, e determinei que ela inicialmente vai ser falsa. Instanciei o SQLite Database no modo de escrita, porque eu vou deletar do banco, então eu vou interagir, não vou fazer só leitura. O meu delete successful, que é booleano, vai retornar verdadeiro e falso, tá? Então, se essa execução for verdadeira, ele recebe verdadeiro. Se essa execução for falsa, ele recebe falso. Mas como assim? Verdadeiro e falso. Isso aqui vai me retornar informações de atribuição. Ou seja, o meu DB, que é o SQL Database, já tem esse delete como método da própria classe. Tá? E aí esse método delete, ele precisa do nome da tabela, das cláusulas de exclusão e os argumentos. Então o que eu falei, ó, eu quero que você deleta da tabela usuário onde o ID for o ID que eu estou passando como referência. Tá? Esse ID é a posição de retorno da minha busca. E não tenho nenhuma atribuição. Aí você vai falar assim, maior que 0. Por quê? Já que isso aqui é verdadeiro e falso, eu preciso ter essa comparação. Então se eu falar que isso aqui é maior que 0, significa que isso aqui retornou informação. Ou seja, ele encontrou o objeto para deletar. Tá? Então se isso aqui for verdadeiro, eu deleto. Aí depois que eu recebo a informação aqui, eu fecho o banco e retorno essa informação do delete Dataful, que é verdadeiro e falso. Se eu for lá no botão de delete, que está lá na tela de menu, que é aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Boolean delete Dataful. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo essa informação do meu banco, do deleta candy. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai falar, ó, o usuário foi deletado. E vai chamar o onCreate de novo para recriar a tela. E aí ele vai atualizar a tela. Se não, ele vai falar que o usuário não foi deletado e só chama de novo e não vai deletar. Tá? Então é bem isso as atribuições do banco controller. E esse daqui vai ficar mais para frente, depois eu passo para vocês que eu ainda estou montando. Beleza?